Oremos, Pai, nós te louvamos, te bendizemos, engrandecemos o teu nome nesse lugar. Damos-lhes a honra, a glória, o louvor que é devido. Senhor, nós queremos nos aquietar diante da tua presença nesse instante. Com um gesto simbólico, nós, com a mão no coração, pedimos: inclina o nosso coração, torna-nos sensíveis à tua palavra, torna-nos sensíveis ao teu ensinamento, torna-nos, Senhor, sensíveis e atenciosos ao teu falar. Pedimos que, em nome de Jesus, toda a inquietação da nossa mente, do nosso coração, todas as preocupações nós lançamos diante do teu trono, crendo que o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos, Pai, que haja um mover do teu Espírito, trazendo clareza para as nossas mentes, trazendo o ardor do teu Espírito no nosso coração, que diante da tua palavra nós nos deleitemos, nós sejamos alimentados, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, mediante a tua palavra, que o teu Espírito fale conosco nesse instante. Que em nome de Jesus todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo Jesus. Que toda influência de distração que roube a nossa concentração nesse instante seja paralisado em nome de Jesus. Queremos estar e permanecer na sua presença. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. É que oramos. Amém. Ainda de pé, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11, verso 17. Diz assim um texto sagrado: entretanto, nisto que lhes vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Verso 19: pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais são dentre vocês aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-lhe e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Verso 28: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se não tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos,
quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém. Pode se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta. Ninguém é perfeito. Esse seria o nome, o título dessa mensagem. Ninguém é perfeito. E há muitos conceitos equivocados, muitas ideias dentro da igreja de Corinto que não estão ajustadas ao padrão de Deus. E não só na igreja de Corinto, mas pensando no desenvolvimento e na história da igreja cristã, há muitos conceitos, muitas ideias erradas, muita coisa que precisa ser entendida à luz das Escrituras. E eu quero falar um pouquinho sobre uma dessas ideias, que é a ideia da perfeição. E de certa forma isso se relaciona com a ceia. Nós aprendemos que diante da mesa nós temos que examinar a nós mesmos e nós ficamos então equalizando, contabilizando os nossos acertos, os nossos erros. E a gente tem então a ideia de um padrão perfeito, de um homem perfeito, de uma mulher perfeita, quando na verdade não é isso que Paulo está dizendo à igreja. Quando temos um padrão moral, um padrão religioso de um nível um pouquinho maior, o que resulta não é santificação, o que resulta não é de fato um coração contrito e quebrantado. Quando nós temos um padrão elevado, religioso, moral, ético, social, o que gera, na maioria dos casos, é orgulho. Eu sou melhor do que você, eu estou pronto, eu sou mais santo, eu oro mais, eu jejuo mais, eu peco menos, você peca mais. E no contexto do ministério de Jesus havia uma turma que acreditava ser perfeito, estar à medida, estar à estatura exigida. Chamava-se fariseus, vestiam-se com as suas roupas religiosas, teologicamente, religiosamente corretos. E Jesus sempre disse para eles algumas palavras duras, porque era uma aparência de piedade, uma aparência de religiosidade, mas dentro, no seu coração, não havia de fato transformação pela palavra, não havia quebrantamento, não havia mudança de vida, embora fossem muito religiosos. Concernente a essa expectativa e pensamento de perfeição enquanto vivos, eu tenho uma péssima notícia. Nós não seremos perfeitos aqui. Nós nunca seremos santos aqui. Esta não é uma verdade bíblica. Seremos enquanto vivermos pecadores justificados pelo sangue do Cordeiro. Caminharemos no desafio do crescimento constante, do amadurecimento cristão constante, da santificação constante, mas nunca perfeição aqui. E quando a gente pensa na mesa, a gente cria então, e alguns são roubados da oportunidade de participar da mesa, porque não atingiu a expectativa, porque não alcançou um ideal criado na sua mente, ou ensinado de forma equivocada. Não seremos perfeitos, e nunca seremos dignos, a ponto de vir para a ceia do Senhor, batendo no peito, orgulhosos dos nossos méritos religiosos, das nossas benfeitorias sociais. Nunca seremos dignos de estar diante da mesa do Senhor, exigindo de Deus ou numa postura que lhe espere benefícios. Não é isso que Paulo diz àquela igreja. Nossa vida como cristão começa e termina por graça.
começa e termina pautado no amor, na bondade e na suficiência da graça de Deus por nós, sempre. Então, diante da mesa posta, nosso espírito tem que estar reverente, humilde, nosso coração quebrantado, lembrando-se que é por graça. Quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto, é uma igreja composta por duas culturas, cultura judaica e as culturas gentílicas da época, todos aqueles que não eram judeus. Mas não havia só essa diferença cultural, havia também diferenças sociais. Naquela igreja de Corinto havia gente rica, havia gente de classe média, mas havia uma maioria composta por pessoas simples, viúvas, órfãos e até escravos, no contexto da igreja de Corinto. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreve porque, como eu disse, os ajustes do nosso entendimento quanto à vida cotidiana precisam ser administrados ou mudados a partir das Escrituras. Paulo escreve por 10 razões, tratando de 10 assuntos que os irmãos de Corinto não entendiam muito bem. Ele fala sobre o problema de falta de unidade na igreja, ele fala sobre incesto, sobre processos legais, irmão contra irmão, fornicação, questões de casamento e divórcio, comida sacrificada a ídolos, ele fala sobre o uso cultural do véu, ele fala sobre a desordem na ceia, ele fala sobre questão de dons espirituais, uma coisa nova para a época, os irmãos não tinham muito entendimento, e também sobre a ressurreição. Alguns assuntos que eles não assimilavam. E Paulo, então, ao capítulo 11, texto que lemos, ele vai falar, no começo do capítulo 11, elogiando os irmãos de Corinto. Mas a partir do versículo 17 ele diz: tem algumas coisas que eu não posso elogiá-los. A gente precisa ajustar o entendimento, precisa resolver algumas questões aí dentro da igreja, e meus irmãos, eu quero fazer isso agora. E ele começa a relatar e a escrever sobre a ceia. E fica claro que a ceia é um momento de comunhão com Deus e uns com os outros. A ceia é um memorial. Nós lemos Jesus dizendo: quando comer o pão, lembre de mim, em memória de mim. Quando beber do cálice, lembre de mim. O propósito da ceia era lembrar, trazer à memória a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo. A ceia não era como nós temos hoje nas nossas igrejas. Não era um copinho com suco e um pedaço de pão. A ceia era um grande banquete, feito uma vez por semana, não uma vez por mês. Cada um levava um pratinho, cada um levava uma porção de alimento, e juntos, todos eles, num grande jantar, num grande banquete, eles então compartilhavam do alimento, da comunhão, contando das suas experiências com Deus durante a semana. Era tido um momento de reflexão da palavra, orações, canções. Esta era a ceia. A ceia era chamada de festa ágape, festa do amor, porque havia um ambiente de muita alegria, de muita felicidade, de muito relacionamento pessoal com os irmãos da igreja. Era um ambiente todo preparado e havia uma expectativa muito grande para esse dia, onde os irmãos se veriam. Também era uma realidade para aquele tempo, devido à perseguição do Império Romano. Era um tempo fora da igreja, de muita perseguição religiosa, de crise financeira. Então aquela ceia, aquele grande jantar, era também a única refeição com alimentos em abundância para alguns. Aquele encontro onde os irmãos levavam cada um o seu pratinho, era de fato o dia em que os irmãos mais simples, mais humildes, teriam uma alimentação mais adequada, onde as viúvas, os órfãos, teriam ali o seu deleitar semanal. Esse é o contexto da ceia. Mas havia alguns problemas, e isso leva Paulo a escrever.
Um dos problemas eram os grupos dentro daquela igreja, as panelinhas. Se a ceia era então um lugar de comunhão, um momento de unidade, eles estavam fazendo daquele grande jantar os grupos separados. Um outro problema é que pessoas com melhor condição financeira não queriam dividir a sua comida. Imagine um grande banquete onde alguém leva picanha e a maioria leva pão com ovo. Há uma competição por aquela picanha, há uma competição por aquela carne assada. Havia uma expectativa, quando é que a gente vai poder se servir? Mas os mais ricos ficavam mais próximos da mesa e ficavam, gente, é muita gente para comer um frango assado. Deixa eu ficar aqui pertinho para garantir o meu pedaço. Havia um egoísmo que estava dominando ali o ambiente, ao ponto de que nós lemos o texto bíblico dizendo que alguns ficavam sem comer. Enquanto alguns bebiam demais, comiam demais, outros ficavam com fome. Se aquele ambiente, se aquele culto especial, aquela reunião chamada Festa do Amor, era para demonstrar amor para uns com os outros, inclusive no partir do pão, os coríntios não estavam fazendo isso. Havia, pelo contrário, desprezo pelos mais pobres, pelos mais simples, pelas viúvas, os órfãos. Se aquele era um ambiente de unidade, um ambiente familiar, o que temos em Corinto é um ambiente sem respeito para com os mais vulneráveis, para com os fragilizados. Esse é o contexto da igreja de Corinto. E Paulo diz: vocês estão mexendo com coisa séria. Vocês estão zombando, nós lemos o texto. Vocês estão zombando da igreja de Deus. É uma indiferença para com aquele memorial. Era uma indiferença por parte de alguns. Se aquele momento era um momento todo especial de lembrar do sacrifício e da obra de Cristo, o que havia, falta de temor, irreverência, não davam o devido valor àquele momento. O que é a ceia? Ceia, meus irmãos, pensando em todos esses propósitos, é uma oportunidade de crescimento, é uma oportunidade de edificação mútua, é uma oportunidade de comunhão uns com os outros. Pessoas distintas, pessoas de lugares, culturas, ideias, idades diferentes, reunidas debaixo da mesma cruz, a cruz de Cristo. Pessoas de várias abordagens sobre vários assuntos da vida, mas todas elas diante do mesmo pão, diante do mesmo cálice, o cálice de Cristo. O que é a ceia? É uma oportunidade de crescimento, é uma experiência espiritual significativa. Durante a história do pensamento cristão, a ceia foi tomando entendimento por parte do corpo, e muitas coisas Deus fez a partir de um culto de ceia. Porque é o momento em que a igreja se une, de acordo com Efésios, capítulo 4. Há um só Deus, um só batismo, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor. Nesse momento, onde a igreja tem esse entendimento, há uma bênção de Deus liberada sobre o corpo de Cristo. Mas isso depende do coração dos participantes. Como você ouviu, pode ser um momento de bênção, como um momento também de condenação. Pode ser um momento de muita alegria, mas pode ser um momento de muita tensão. E eu me pergunto, o que devemos fazer então para que tenhamos este momento de bênção enquanto participantes da ceia do Senhor? Paulo nos responde. A partir do versículo 23, ele diz para a gente como é que nós devemos participar.
Diz assim o texto sagrado: recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Ele pega então o cálice e diz a mesma coisa: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Enquanto o pão nos remete à lembrança do corpo de Cristo e o cálice nos traz à memória o sangue de Cristo, nós estamos participando da ceia e devemos olhar para trás, devemos olhar para a cruz do Calvário, devemos lembrar. E esse é o primeiro passo para participar de forma digna, de forma que sejamos abençoados. Devemos nos lembrar o fato da morte de Jesus. Ninguém é justo, não via um homem justo sequer, e Deus nos dá o Filho bendito que morre na cruz do Calvário por nós, pecadores. Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Devemos lembrar como foi que ele morreu? Como cordeiro, sem reclamar, levando sobre si os seus pecados, morrendo morte maldita. Aquela cruz, meus irmãos, naquela cruz havia o peso de toda a condenação dos nossos pecados. Morte vergonhosa. O Filho de Deus, Criador, veio ao mundo, se humilhou e morre em nosso lugar. Devemos nos lembrar que a sua morte, ao nos lembrar da cruz, ele faz isso por amor. Isso leva o nosso pensamento: por que é que eu estou aqui hoje participando da ceia? Eu posso participar da ceia porque, ao olhar para a cruz, Jesus estava lá no meu lugar. Isso me quebranta o coração e eu vou para a ceia com gratidão. Salvos, redimidos, lavados, justificados no sangue do Cordeiro. Não com arrogância, mas na humildade, na gratidão de que Ele nos amou primeiro. Segunda coisa que Paulo diz é que não basta olhar para trás e ficar olhando para trás. Olhar para a cruz é o primeiro passo, mas o segundo passo, Paulo diz: todas as vezes que vocês comemorarem, que vocês participarem do pão e do cálice, faça isso até que Ele venha. Então, enquanto estou olhando para trás, para a cruz, eu me lembro também de olhar para frente, de olhar para a eternidade, porque Ele vem. O nosso Salvador vem para nos buscar. Ao participar da ceia, eu preciso me lembrar do que Ele disse, que Ele foi preparar um lugar. Há um lugar sendo preparado para mim e para você. E se Ele foi preparar, Ele disse isso: eu também virei e vos levarei. Ao olhar para frente, ao olhar para a eternidade, eu tenho que me trazer à memória qual o foco da minha vida, para onde estou caminhando. Eu não sei você, eu caminho para a eternidade, eu caminho para as moradas celestes, eu caminho para o encontro eterno com Deus. Ao participar da ceia, eu olho para trás, para a cruz de Cristo, mas também olho para frente, porque Ele vem. E eu tenho certeza, meu irmão, falta pouco tempo. Resta pouco tempo. E eu me pergunto: qual o foco da minha vida? Aonde estão os meus olhos? No hoje, naquilo que eu posso receber como herança, como bênção de Deus? Deixe-me dizer, nada do que nós recebermos aqui, por mais abençoado que sejamos, e como eu digo, por mais aleluiado que fiquemos, nada se compara com o peso de glória que há de vir. Nada. Então, ao tomar ceia, eu preciso lembrar e ajustar a minha vida
aonde estão os meus olhos? Os meus olhos estão na eternidade. Aonde está o meu coração? Meu coração anseia por ver esse dia em que o céu vai se abrir, milhares e milhares de anjos vão descer e juntamente com ele, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Cristo, vai nos chamar pelo nome. Esse é o desejo do nosso coração. Ao participar da ceia, eu olho para trás, mas também olho para a eternidade. O verso 27, Paulo diz que há um outro lugar onde devemos olhar. Diz assim o texto: portanto, todo aquele que comer o pão e beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Verso 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Verso 31, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Verso 32, quando porém somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O terceiro lugar que eu preciso olhar é para dentro de mim. Olho para a cruz, olho para trás, olho para frente, penso na eternidade, mas também olho para dentro de mim. Paulo em nenhum momento desta carta está falando de dignidade, de méritos humanos para participar. Não. Ele está dizendo de uma maneira indigna de participar, uma maneira, um modo irreverente de se participar. Ele está falando de participar desse momento sublime, onde relembramos nossa redenção de qualquer jeito. Paulo está dizendo, olhe para dentro. Devemos participar de forma digna. Meu irmão, não tem a ver com os seus pecados, com os meus pecados. Tem a ver com uma postura de temor e reverência. Quando Paulo diz, examine-se, não é para você pensar, poxa vida, essa semana eu briguei com a minha esposa, não vou participar da ceia. Essa semana, pastor, eu pisei na bola com Deus, não vou participar da ceia. Pastor, essa semana eu briguei lá no trabalho, fiquei bravo, perdi a linha, envergonhei o nome de Jesus, não vou participar. Não se prive disso. Quando pecamos, há uma receita para isso. Há uma receita: confissão e arrependimento. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Devemos examinar o nosso coração. Preste atenção, não é aos outros. Não é para olhar para a vida do outro, é para olhar para dentro de si. Esse momento é um momento de realinhar a nossa vida de acordo com a palavra. Senhor, eu até que estou me esforçando, mas não consegui. Eu tento crescer na vida de oração, na comunhão com a palavra, nos relacionamentos. Pastor, eu tenho dificuldade com relacionamento. Meus irmãos, o que Paulo estava dizendo era: seja consciente das suas limitações, seja consciente dos seus pecados, olhe para dentro de si e vá para a mesa consciente de que precisamos, dependemos da graça de Deus, dependemos da força do Espírito, do poder do Espírito, para dizer não a nós mesmos,
para dizer não aos pecados que gritam dentro de nós. O que Paulo estava dizendo: olhe para dentro de si, admita suas falhas, não vá participar de forma como se nada tivesse acontecido, como se não existisse um senhorio sobre a sua vida. Não vá participar como se estivesse tudo bem dentro de você. Ele estava dizendo: irmãos, examine-se, perceba-se enquanto filho de Deus, enquanto as exigências das Escrituras, não para não participar, mas ir para ela, ir à mesa, em humildade, em contrição de espírito, em quebrantamento de coração. Sabe por quê? Não há mudança enquanto não se admite o erro. Não há pedido de ajuda enquanto não se percebe a necessidade do socorro. Paulo estava dizendo: admita para você mesmo que você é dependente da graça. Confesse os seus pecados, se arrependa e participe do pão. Mas Paulo diz também de um quarto olhar, verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Um quarto olhar: o primeiro é olhar para trás, olhar para a cruz, me lembrar do sacrifício de Cristo. Olhar para frente, olhar para a eternidade, porque Ele vem. Olhar para dentro de mim, mas também olhar para o lado. O grande problema daquela igreja era que faltava amor uns para com os outros. Olhar ao redor não é para criticar, para apontar, para condenar. Olhar ao redor é para perceber a vulnerabilidade alheia, para perceber a necessidade alheia. Perceber como posso ser instrumento de Deus para abençoar o outro. É muito fácil, deixe-me dizer uma coisa, é muito fácil olhar para um pedaço de pão e representar ali mentalmente o corpo de Cristo. É mais fácil olhar para o pão e pensar no corpo de Cristo do que olhar para o irmão e entender que ele é corpo de Cristo. Nós temos muita facilidade em nos relacionar com Deus, mas é claro, o Senhor é bom, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é grande em misericórdia, o Senhor é grande em bondade, o Senhor é grande em paciência. É muito fácil se relacionar com Deus. O difícil é quando isso sai da esfera homem-Deus para homem-homem. E o que Paulo está dizendo para esses irmãos, esse é o X da questão. Nos relacionamentos entre vocês, as coisas não andam bem. É cada um por si e Deus é meu. Paulo está ajustando aquela igreja no entendimento quanto à ceia. Ao participar da mesa, é a mesa da família, é uma reunião familiar, onde todos têm um só Pai. É a mesa da demonstração do amor, onde eu tenho um pouco mais, eu ponho, e você que tem um pouco menos participa do mesmo jeito. Deixe-me dizer algo. Naquele culto, um grande banquete, pessoas vivendo com o mínimo e esperando participar de uma boa refeição, junto com os irmãos. E ali, naquele momento, pula de dentro para fora o egoísmo, o orgulho, a discriminação, o desprezo. E eu me pergunto, a ceia que deveria ser
o momento, a festa do amor, deixa de ser. Porque quem ama cuida, quem ama se preocupa, quem ama chora junto, quem ama suporta e dá suporte a quem precisa e quando precisa. Quem ama respeita, quem ama perdoa. Pense aí você, na sua família, enquanto irmãos, enquanto crianças, era um misto de amor, brigas e perdão, não é assim? Família é assim, irmão. Desentendimentos, mas sempre reconciliação. Sempre perdão. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, passa por cima das falhas alheias. A mesa da ceia era para ser um lugar de respeito, de igualdade, de aceitação e, acima de tudo, entender que eu não sou único no corpo. Eu preciso de você, como dizia a canção, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Isso é ser igreja, isso é participar de ceia. Isso é a verdadeira espiritualidade, um relacionamento com Deus, um relacionamento sadio comigo mesmo, consciente das minhas limitações e também consciente da graça de Deus, mas um relacionamento saudável uns com os outros. Não é um clube social, uma reunião de associados, não, é igreja, é família, é corpo de Cristo. Você precisa contar comigo e eu preciso contar com você. Paulo estava dizendo àquela igreja: cuidado com a forma como vocês estão participando desse momento. A forma como vocês estão lidando com este momento tão sério pode condenar vocês. E a gente já leu que alguns comem e bebem para a própria condenação, porque não pensam, não avaliam, não faz esse ajuste da consciência, do coração. Volto a dizer, meu irmão, não estou falando de perfeição, não tem nada a ver com perfeição. Paulo não está falando aqui com gente perfeita, gente que virou santo na terra. Paulo não está falando de gente ultra, super, mega power espiritual. Paulo não está falando disso. Paulo está falando de gente como a gente, mas de que é consciente das suas limitações, consciente da graça, consciente das suas responsabilidades enquanto filho de Deus, enquanto igreja, enquanto irmãos. Paulo está dizendo: examine-se. E o que me chama a atenção é que participar da ceia sem esse exame, sem esta análise, resulta em fraqueza, doença e morte. E eu me pergunto, por que no contexto de igreja brasileira, há igrejas tão cheias de pessoas tão vazias? Por quê? Pessoas que ouvem toda semana a palavra da verdade, mas que vivem vidas de faz de conta. Pessoas que creem e professam um Deus criador, sustentador e que cura, mas que vive com as suas almas doentes, enfermas, minguantes. Por quê? Paulo diz: examine-se. A palavra examinar é dokimos, um termo grego, um termo financeiro. No tempo de Paulo, no tempo do Novo Testamento, não havia casa da moeda. Todas as moedas eram feitas de forma artesanal. Mas existia um padrão mínimo aceitável. Evidente que haveria variações de tamanho, de peso, de forma, de gravuras. Haveria, com certeza. Mas havia um padrão mínimo de aceitação.
Docmos era o profissional que avaliava o formato, o peso, o material, a qualidade da moeda. E dizia: aceitável. Essa aqui está dentro desta escala de variação, porque não há perfeição, mas ele está no padrão. Docmos, Novo Testamento, é a junção de fé em Cristo Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas e integridade. Integridade não é perfeição, integridade não é ser 100% correto. Integridade vem de inteireza, de ser inteiro, sem divisões. Mente, coração e ação. Não é uma aparência, um terno bonito, um vocabulário perfeito, um diploma teológico, mas um coração distante de Deus. Isso não é integridade. Integridade é se portar diante de Deus e dos homens do jeito que é. Deus sabe que nós somos pecadores. Deus sabe que nós somos falhos. Deus sabe que temos as nossas lutas. O dia que a gente está mais crente, o dia que a gente está mais vulnerável. Deus sabe. Integridade é não usar máscaras. É ser quem somos quando ninguém nos vê. Isso é docmos. Isso é examinar a si mesmo. É antes de participar do pão, é perceber. E, meu irmão, se você for se escandalizar, eu sinto muito, mas esse pastor que vos fala é um pecador. Eu sou pecador. Eu tenho minhas lutas, eu tenho meus embates. Nunca neguei isso para Deus, nunca neguei isso para mim mesmo e nunca negarei a nenhum dos homens. Eu sou um grande pecador que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Busco a ajuda de Deus e dependência do Espírito Santo para caminhar de acordo com a sua palavra. Tenho consciência limpa e tranquila para ir à mesa do Senhor, tomar o pão e o cálice, sabendo que foi graça, que foi amor, que não é mérito, mas que eu tenho responsabilidade. Eu quero orar com você. Quero pedir para você que pode, fique de pé. Nós vamos participar da mesa. E o que precisamos é estabelecer a nossa vida como filhos de Deus nestes 4 pilares que Paulo orienta essa igreja. Ao participar, olhe para a cruz. Lembre-se da cruz de Cristo. Lembre-se do que Deus fez por você. Que o Espírito Santo te ajude a trazer à memória onde é que você estava quando Deus foi ao seu encontro. Quem era você? Que o Espírito Santo traga na nossa memória o grande amor de Deus por nós ao dar o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. E aí o nosso coração se enche de gratidão. Eu estou aqui, Senhor, participando, não porque eu sou bonzinho, porque eu sou o cara, não. Eu estou participando por causa do sangue de Jesus que me lavou. Ao participar desta mesa, lembre-se de olhar para frente. Onde estão os meus olhos? Na eternidade? No glorioso dia? Esta é uma verdade viva dentro de mim. Ele vem. Ao participar da mesa, olhamos para dentro de nós, com toda transparência, com toda sinceridade, e que a gente ore ao Senhor: Pai, perdoa, porque eu não sou perfeito.
Estou lutando e conto com a sua graça, conto com o seu favor. Mas lembre-se também de olhar ao seu irmão. Quantas situações nós poderíamos interferir de forma abençoadora, sendo instrumento de Deus, e nós somos negligentes, passivos demais. Como a comunidade da fé seria muito mais curada do que é, se nós de fato nos amássemos uns aos outros. Ao participar da mesa, lembre-se que você é parte de um grande corpo, o corpo de Cristo, e que você tem responsabilidade, eu tenho responsabilidade em amar, cuidar uns dos outros, até o dia de Jesus voltar. É nossa responsabilidade. Que examinemos o nosso coração, e a gente possa então comer do pão e beber do cálice. Com seus olhos fechados, fale com Deus. Você se conhece, o Senhor Deus te conhece. Coloque-se diante dEle, em oração, em gratidão, em humildade, ajustando o foco da sua vida, pensando quais as evidências e as ações práticas de amor a gente pode tomar ao sair daqui nessa noite. Pai, nós te louvamos pela tua palavra que sempre nos ensina. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor não nos deixa no erro, o Senhor não nos deixa indiferentes. A tua palavra diz que o povo do Senhor perece por falta de entendimento, e o Senhor nos dá a palavra e o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade, de forma que a gente cresça em sabedoria, em entendimento, mas também em graça, em comunhão com o Senhor e a palavra. Te louvamos, Senhor, por essa noite. Se estamos aqui é por sua graça, por causa do seu amor. Queremos participar de maneira digna, respeitosa, e que ao participar, Senhor, haja cura nos nossos corações, haja fortalecimento do nosso espírito, que sejamos edificados, unidos debaixo da mesma fé, no mesmo senhorio de Cristo Jesus. Que ao participar da mesa do Senhor, sejamos, ó Deus, transbordantes do amor do Senhor uns para com os outros. Que os nossos braços se tornem os teus braços, ó Cristo bendito, para levantar o fraco, o caído. Que as nossas mãos sejam as mãos de Deus, indo em socorro àqueles que clamam. Que o mundo saiba que existe um Deus, porque o povo de Deus vive em unidade e em amor. Senhor, em nome de Jesus, esse é o nosso clamor, é a nossa oração. Ajuda-nos a convergir fé e prática. Faz isso, Senhor. Que a gente aprenda a viver essa grande família, a família da fé, a família que vai morar no céu. Te louvamos, Pai. Pedimos isso, Deus, em nome de Jesus.